Nós estamos num final de semana muito especial, onde não só se vive de chocolate, né? Mas tem outras coisas marcantes também, além do chocolate. E se você for me dar um chocolate, me dê o chocolate amargo, tá? O escuro. Então já vai a dica já. Não vem com esse negócio de chocolate branco. O negócio tem que ser o amargo, né? Hoje já sabe já. Mas, queridos, que bom você ver aqui nessa tarde, que legal. Nós estamos aqui reunidos para poder desfrutar, poder compartilhar, trocar experiências. E com certeza na convivência vocês puderam aí trocar muitas experiências, né? Muitas histórias aí vocês puderam conhecer, ouvir. E eu vim de uma semana assim bem legal, assim, sabe? Assim, teve uma notícia meio complicada no sábado de madrugada, até passei algumas mensagens para alguns aí. E eu inventei de dar uma cochilada enquanto dirigia, né? Imagina que coisa, né? Estava dirigindo, fechei o olho ali. Quando eu fui ver, já estava no acostamento, minha sogra gritando, a minha esposa gritando, o bebê berrando. Eu falei, nossa, está acontecendo, né? Quando estava quase para ser levado aí, para ser ceifado. Mas graças a Deus, Deus cuidou da gente. Eu encostei o carro no acostamento e aí a minha sogra assumiu o volante. A sogra é gente bacana, né? Você tem uma sogra aí, cuide bem da sogra. Imagine se eu não tivesse cuidado bem da minha sogra. Essa hora, né? Não, ela quis preservar a vida dela também e da filha. Não, estou brincando, mas a minha sogra é muito bacana. E no domingo à noite eu tive a felicidade, assim, extraordinária, algo fantástico, de poder batizar umas duas sobrinhas, são gêmeas, e para mim foi uma honra muito grande, assim, muito legal, ver aquelas meninas crescerem e com 12 anos tomarem a decisão, a melhor decisão da vida delas. E hoje pela manhã tive o privilégio de batizar um rapaz na Penha, então para mim tem sido uma semana maravilhosa, tirando esse acontecimento de sábado, e que Deus tem proporcionado a mim e a minha família. Eu queria pensar um pouco com vocês nessa tarde sobre história de pastor e ovelha. Só uma curiosidade, quantos já viram ovelha aqui? Só para mim poder ter aqui. Todo mundo aqui quase já viram a ovelha de perto, assim, próximo. Que legal. Eu até combinei com algumas pessoas de trazer uma ovelha aqui mesmo, mas não deu certo. Aí teve umas questões legais de trazer uma ovelha para um espaço como esse. Imagine, aí o Greenpeace, né? E o Greenpeace protege o pessoal e vem aqui. Está fazendo o que com ovelha dentro de uma cidade? Mas eu queria que você pensasse um pouco numa ovelha. E eu trouxe aqui a história de duas famosas ovelhas, aliás, uma ovelha famosa e um pastor famoso. Vamos passar aqui só uma imagem rapidamente? Pode passar, depois você volta. Pode passar essa aí. Quantos conhecem essa história? Essa história é de 96. O Sir Wilmot, teve aí a brilhante ideia de clonar. Foi a primeira clonagem, né? Clonar um animal. E aí ele escolheu a famosa cantora na época americana, a Dolly Parton, se não me engano, esse era o nome da cantora, Dolly. E aí nasceu aí a primeiro animal clonado, a ovelhinha Dolly. Coisa legal, né? 96, e infelizmente, em 2006, ela veio a falecer. Mas eu fico pensando nesse homem, obviamente esse homem não era pastor, né? Mas um homem renomado na área da ciência, na área médica, teve essa capacidade de, através de alguns estudos, poder clonar, poder aí criar aí uma ovelha, né? E essa história foi muito marcante. Eu queria que você pensasse nessa história desse homem clonando uma ovelha. Mas tem um outro personagem. Pode passar para a gente rapidamente? Deixa eu ver. Pode passar, Renato, para a gente, por favor? Que é um pastor, mas é um pastor diferente. Eu não sei quantos, quando eram mais jovens, aí já assistiram aquele desenho animado do Baby. Lembra do Baby? Era um porquinho. Lembra dessa história, não? Do Baby? Era um porquinho que cuidava de ovelhas. Mas sabe que na história, na vida real, existe esse pastor aí, ó, um gato. Eu não sei se vou falar corretamente, é da Irlanda, né? Bodachus, eu acho que é mais ou menos por aí, um negócio meio francesado aí da coisa. Mas é o gato pastor. Está lá, se você for lá no Twitter, nas redes sociais, você vai achar as histórias, as peripécias desse gato que cuida das ovelhas. Andando pelo pasto, guiando as ovelhas, vai sendo miau das ovelhas, opa, reconhecendo a voz do pastor, o miado do pastor, e vai acompanhando, né? É interessante essa história desse gato que já há alguns anos, já são quase, se não me engano, uma década, que cuida de ovelhas.
Primeira história, um homem que clonou uma ovelha famosa. E a segunda história, um pastor famoso, um gato. Tem uma outra foto, se não me engano, outra imagem, só para a gente dar uma fixada nesse animal, nesse felino. E é interessante a gente ter essa compreensão da ovelha ouvindo o miado do gato, ou do pastor, enfim. Volta nos textos agora, Renato. Esquece aí, volta nos textos aí, por favor. Eu gostaria de começar, e você está com o seu guia aí, contando para vocês a história de Jesus. Jesus, o bom pastor. E essa série vem trazendo o retrato, vem trazendo a imagem de como Jesus, ele mesmo, trouxe as características de quem ele era, ou de quem ele é. Semana passada nós falamos de Jesus, a ressurreição. E hoje Jesus ele usa esse desenho, essa imagem, sendo o bom pastor. É por isso que eu fiz a pergunta no começo, quem já viu, já pôde aí olhar para uma ovelha, porque é interessante essa figura da ovelha e a figura do pastor. E o texto para iniciar, está aí no seu guia, João 10, verso 11. Eu sou o bom pastor. Bom, já dá para você fazer aí pegar uma caneta e já fazer uma anotação. Se Jesus diz que ele é o bom pastor, quer dizer o quê? Que existe um mau pastor. Existe um outro tipo de pastor. Interessante isso. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Essa é uma figura que Jesus usa, essa é uma imagem que Jesus usa para nós entendermos. E naquela época, obviamente, era uma época muito que se criava ovelhas, era uma vida no campo, e as pessoas com certeza entendiam muito bem essa linguagem, essa imagem. E nessa tarde, nesses próximos minutos, eu gostaria de a gente poder explorar um pouco essa ideia de Jesus sendo o bom pastor. E o bom pastor, conforme Jesus, dá a vida pelas ovelhas. Há um outro segundo texto, está no seu guia também, que Jesus dizendo, eu afirmo a vocês, e isto é verdade. Quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pula o muro, é um ladrão, é um bandido. Como eu disse para vocês, existe o bom pastor, e esse bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Esse bom pastor, quando ele conduz as ovelhas, ele leva as ovelhas pela porta. E se alguém que entra no curral sem usar a porta e vai pulando, é um ladrão. É por isso que a gente precisa entender no nosso contexto, na nossa realidade, que existem a força do bem e a força do mal. Existe a presença de Deus e a outra presença que é o oposto de Deus. E esse oposto de Deus, ou seja, a Bíblia destaca como sendo inimigo, diabo, enfim, Satanás, tem todos os nomes, ele pula o curral para fazer o quê? Olha só o que ele faz, olha de outro texto, vamos lá. Terceiro texto. Não dá para passar o terceiro texto. Eu vou te perdoar hoje, tá? Olha só. O bom pastor cuida das ovelhas, entra com as ovelhas pela porta do curral. Agora o ladrão, ele pula a cerca. Para fazer o quê? O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que as ovelhas tenham a vida completa. Em outras palavras, vida em abundância, uma vida feliz. Agora, pergunto para você, nessa história, as ovelhas, conforme Jesus está descrevendo, conforme Jesus começa aqui a ilustrar nesses 3 primeiros textos, são quem? Somos nós. A ovelha sou eu, a ovelha é você. Agora, não fique muito feliz de ser chamado de uma ovelhinha, tá? Porque eu queria trabalhar com vocês agora, descrever um pouco as características das ovelhas. A ovelha da vida real.
E olha como é interessante essa figura que a Bíblia usa de ovelha, porque a gente começa a se identificar realmente, na essência, o que é ser uma ovelha. Nós temos a figura do bom pastor, temos a figura do mau pastor, ou seja, do ladrão, que vem para matar, roubar e destruir, fazer da vida da ovelha uma miséria. E às vezes tem aqueles ladrões que se vestem com peles, né, de ovelha, para tentar se infiltrar no meio ali e realmente fazer uma bagunça na nossa vida. Mas eu queria agora destacar 4 desafios de ser uma ovelha. E aí eu queria que você acompanhasse comigo, que você, atentasse, prestasse atenção nessas características. Porque quando a Bíblia ela começa a trazer um quadro para nós entendermos, é realmente para a gente se ligar e ficar esperto assim de como a gente tem vivido como ovelha. Primeiro ponto importante, pode passar para a gente? Esse aí a gente já falou, já pode passar? Essa é a fotinho, só volta a fotinho para o pessoal ver. Eu acho que o pessoal não viu essa última foto ali. Olha só o gatinho ali, cuidando das ovelhas. Interessante isso aí. E a ovelha, como diz, ouve o miado do gato e vai atrás do gato. Mas pode passar, por favor. Primeiro desafio de ser uma ovelha. Como eu disse para vocês, não fique tão feliz. Uma ovelha é um animal tão... Mas dá uma olhadinha. Primeiro ponto, você pode preencher no seu guia. As ovelhas, elas ficam perdidas facilmente. Elas se perdem facilmente. Então você escreve aí no seu papel, ficam perdidas facilmente. Porque a ovelha, desculpa usar o termo aqui, eu espero que não tenha nenhum defensor de animal aqui, mas a ovelha é o animal mais tonto do mundo. Sabe disso, não? A ovelha é o animal mais bobo, mais tolo que existe na face da terra. E ela se perde facilmente. Correto? É isso aí. A ovelha vive dessa forma. Agora pense em você. Sem ofensas, tá? Não vai sair me processando por aí. Não, vou falar de mim então. Eu sou o animal mais tonto do mundo. Você também é. Não está rindo, não. Mas é verdade. Quando Jesus usa essa ilustração, é para nós entendermos que se nós formos deixados para andar sozinho por aí, a gente se perde. Olha que lição profunda que Jesus está ensinando para mim e para você. Por isso que Jesus ele usa essa linguagem, essa figura da ovelha, para que você possa entender que se você estivesse por si só, sozinho, você vai se perder. Como eu disse, o animal mais bobo da terra, de fato, é a ovelha. E é interessante a gente ver na Bíblia que são dezenas e dezenas de vezes que se usa a ovelha. Ou seja, quando você vai fazer uma pesquisa na Bíblia, são quase 200 vezes que é citado o nome ovelha. Ou seja, o animal ovelha é um negócio assim, marcante na Bíblia. E Jesus usa a figura, você é uma ovelha. E você precisa entender que uma das características da ovelha é que, de fato, elas se perdem facilmente. Se elas não estiverem próximas do pastor, se elas não estiverem juntas com as outras ovelhas, elas se perdem. E aí você pode ver a segunda característica. Se você tiver uma caneta, já marque já. E aí o perigo de nós estarmos aqui neste mundo e nós não entendemos que precisamos estar sob os cuidados do pastor. As ovelhas, elas são inofensivas. Interessante isso. Você pode bater na ovelha, claro, não estou aqui fazendo apologia à agressão animal, por favor, me entenda. Você pode bater na ovelha que ela não vai fazer absolutamente nada. Ela vai chorar, ela vai ficar ali triste. Mas ela não consegue se defender. Ela não tem garras. Ela não tem dentes afiados, ela não tem chifre, como os outros animais. Já para pensar nisso, os outros animais da natureza, o leão, o cachorro, o próprio gato com as suas garras. A ovelha não tem. É um animal tão dócil, tão ingênuo. Agora, olhe para mim, olhe para você. No meio desse mundo tão hostil, o quão indefesos nós somos. Então a ovelha tem essa característica de ser um animal inofensivo, um animal que não vai
reagir a algum maltrato? Porque não consegue se defender. Terceiro ponto importante, e aqui é um ponto assim que realmente às vezes se identifica bem comigo. Ovelhas são teimosas. Já parou para pensar nisso? Quanto você é teimoso de vez em quando? Ou quanto você é teimosa, né? Não sei. As mulheres acho que não são nem tanto, né? Não sei. Me ajudem aí as mulheres? Os homens são, né? Correto, Ives? Os homens são. Então, tem uma mesa que eu não posso nem discutir. São 3 psicólogos naquela mesa ali, se eu falar que não é. Teimosas. O pastor insiste no caminho, a ovelha insiste em fazer o quê? Ir para um outro caminho. É por isso que elas se perdem facilmente, porque elas ficam andando, achando que está tudo legal, tudo tranquilo, tudo favorável, e vai embora. Ovelhas são teimosas. Por isso que eu disse, né? Todos nós temos um pouquinho de ovelha dentro de nós. Teimosos, indefesos, são animais que se perdem facilmente. Tem uma terceira característica que você não vai gostar muito, mas marque aí com a tua caneta aí. As ovelhas, quem acha, quem adivinha aí, hein? Como é que é, quem já viu ovelha sabe como é essa quarta característica. São sujas. Ixi. Mas pastor, toma banho todo dia. Mas ovelha com aquele monte de lã sujam-se facilmente. E eu não sei quantos já viram ovelha, vocês já viram ovelha limpa. Uma ovelha, quando digo, não é aquela que é cuidada. Tem gente que tem ovelha em casa, que dá banho na ovelha todo dia, mas não é. A natureza da ovelha é suja, porque a lã junta muita sujeira. Indo para o aspecto espiritual na nossa vida. Nós temos uma essência suja, pecaminosa. Nós sempre queremos fazer aquilo que não é legal. Você está entendendo? Somos teimosos, somos sujos, nos perdemos facilmente, nós não conseguimos nos proteger sozinhos. É por isso que Jesus ele conta essa história, olha, eu sou o bom pastor, porque toda ovelha precisa de um pastor. Olha que isso, escreva, toda ovelha precisa de um pastor. Uma ovelha não consegue viver sozinha. Interessante isso, esse quadro que Jesus pinta nessa tarde é para nós entendermos a dependência que nós temos de Deus, como sendo ovelhas. É bem verdade que existem aquelas ovelhas que são boazinhas, aquelas ovelhas que sempre estão ao lado do pastor, mas existem as ovelhas rebeldes. Existem muitas ovelhas rebeldes. Pronto, aqui está o quadro da ovelha. Se perdem facilmente, são indefesas, são teimosas, e se sujam, são sujas. E agora entra o quadro do pastor. O que faz um bom pastor? Como é que um bom pastor ele reage com esse quadro todo, com aquele rebanho de ovelhas? Como é que o pastor, o que ele faz? Notem aí, primeiro ponto, e aí eu vou descrever um dos textos mais lindos da Bíblia, que é o Salmo 23. E se você tem uma Bíblia na sua casa, se você tem aquele livro que está empoeirado lá, abra nesse salmo, leia esse salmo. E no final eu vou contar uma história desse salmo. Salmo 23 nos dá a diretriz do que faz um bom pastor, do que faz o pastor de ovelhas para as suas ovelhas. E aqui olhando para a gente, olhando para mim, olhando para você, o que Deus faz por nós? O que esse Jesus, nesse final de semana tão exaltado, tão erguido nas redes sociais, na mídia, na boca das pessoas, até nos ovos não sei nesses ovos, mas enfim. Quem é esse Jesus na verdade? Ele é o bom pastor. E aqui no primeiro ponto você pode escrever, o bom pastor, ele guia. O bom pastor, ele orienta. Eu fico olhando e fico pensando naquele gatinho, né? O gatinho miando, as ovelhas ouvindo o gatinho, mas é impressionante.
As ovelhas obedeceram o gato, o animal gato, felino. Agora, olha para a nossa vida, o pastor ele está à disposição a todo momento, ele está guiando, ele está falando. E olha o que o texto diz. Salmo 23, verso 3. Pega uma caneta aí. Ele, volta aí, filho. Aí, mais um, volta um. Aí. E me guia por caminhos certos. O bom pastor, ele orienta. Ele guia. É só ele falar, vem cá. Você ouve a voz dele e você reconhece a voz do bom pastor. Eu não sei, aqui os casados, fico pensando, você em uma sala, os homens principalmente, com 50 mulheres. Espera aí, vai com calma aí, viu? Não é um aranha aqui, não. Presta atenção na história. 50 mulheres falando ao mesmo tempo. Jesus, misericórdia, né? Mas é isso, imagine. Aquelas mulheres falando, e tem bastante assunto, né? Fica falando, e o homem entra, o marido, o esposo, entra na sala e precisa reconhecer a voz da esposa. O bom marido, o que ele vai fazer? Ele vai reconhecer. Ele vai entrar na sala, mesmo com os olhos fechados, enfim, o que for. A esposa falou, meu bem, no meio daquelas 50 mulheres, ele vai reconhecer a voz da esposa. É que eu fico pensando na nossa vida. Tem alguns homens que não vão reconhecer, mas se você não reconhecer, você tem daqui a 2 meses, né? O ECC para aprender a conhecer a voz da sua esposa, viu? Então, depois procura o Wesley, procura o pessoal aí. Mas enfim. Você nesse mundo, quando o bom pastor fala, você vai fazer o quê? Você vai reconhecer. Porque o bom pastor, ele quer te guiar, ele quer te orientar, ele quer dirigir a sua vida, ele quer te conduzir pelo caminho certo. É por isso a necessidade que nós temos de ouvir a voz do bom pastor. Todos os dias conversarmos com esse bom pastor. Todos os dias nos relacionarmos com esse bom pastor. Porque, como eu disse, a ovelha, ela se perde facilmente. A ovelha, ela vai por caminhos assim complicados. Daqui a pouco você vai ver os caminhos que as ovelhas pegam. Mas há um outro texto para ilustrar um pouco, reforçar bem esse ponto. João 10, verso 3, verso 4. O porteiro abre a porta para ele. As ovelhas reconhecem a sua voz. Quando ele as chama pelo nome e ele as leva para fora do curral, quando todas estão do lado de fora, ele vai na frente delas e elas o seguem porque conhecem a voz dele. É fantástico isso. Você andando por esse mundo, andando por, enfim, por onde você for, por outros países, por outras cidades, o pastor sempre vai estar à sua disposição. Ele vai estar à frente, ele vai estar te guiando, ele vai estar te conduzindo pelo caminho certo que você deve seguir, como o Salmo 23 descreveu agora há pouco. Por isso você não pode ficar sem ouvir a voz do bom pastor. Você não pode andar sozinho. Porque se você andar sozinho nesse mundo, você vai bater a cabeça. Você vai se machucar. Você vai se ferir. E aí tem uma outra voz, que é a voz do ladrão, que está todo instante querendo roubar a sua vida. Te levar por um caminho que não é o caminho que você deve guiar. Primeiro ponto importante, o pastor, ele guia. Segundo ponto importante na sua folha, você pode escrever, o pastor, ele provê. Isso é interessante. Ele guia e ele provê. Ele está sempre ali, pronto para cuidar de você. Você, como ovelha, nunca vai ficar desamparada. Nunca vai faltar água, nunca vai faltar o pão. Porque o pastor não deixa faltar. Dá uma olhadinha nesse texto, o texto do Salmo 23 ainda. Do verso 1 ao verso 3. Nessa questão de providenciar. Olha o que o bom pastor faz. O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Ele me faz repousar, marca aí repousar. Em algumas versões me faz deitar em pastos
verdejantes. Ele me leva junto para águas tranquilas. Marque, segure aí no teu texto aí, águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. De fato, esse é, se não me engano, é o texto mais conhecido da Bíblia. O Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. O pastor, ele sempre vai providenciar, sempre vai prover recursos para que você possa nessa caminhada, nessa jornada, ficar seguro e amparado, sem ser abandonado. Eu não sei se você, ao você notar uma ovelha, dificilmente uma ovelha ela fica deitada, dificilmente. Mas nesse relato bíblico, você vê que a ovelha ela está deitada. Porque o bom pastor está ali, pronto para alimentar essa ovelha. Olha que figura, olha que imagem fantástica. Uma ovelha não consegue beber em águas agitadas. O bom pastor, o que ele faz? Leva a ovelha para águas tranquilas. Essa é a figura do pastor, essa é a figura da ovelha, uma ovelha alimentada, uma ovelha cuidada, uma ovelha tratada, não é uma ovelha abandonada, uma ovelha perdida. E nessa tarde eu posso estar falando para alguma ovelha que anda meio assim em outros caminhos. E eu sou o bom pastor, Jesus está querendo te conduzir, está querendo te mostrar o caminho, está querendo cuidar de você. Mas há um terceiro ponto importante, aí nessa folha você pode pegar a sua caneta. São 2 textos agora fora dos Salmos, mas nos Salmos tem tudo a ver com isso. Ele corrige. E esse ponto é difícil, né? Porque como ovelhas são teimosas, elas não gostam de ser o quê? Ser corrigidas, elas não gostam de ser conduzidas, mas o pastor está ali para conduzir as ovelhas. E no Salmo 23 diz que a minha vara e o meu cajado te consolam. Eu não sei quantos têm filhos aqui, mas quando você chama a atenção do seu filho, da sua filha, com certeza ele ou ela sai correndo pela casa festejando, alegrando, feliz da vida, porque você chamou a atenção. Está muito tempo no celular, está muito tempo no WhatsApp, está muito tempo no Facebook, está muito tempo no Netflix, está muito tempo nem sei mais os jogos aí, não é mais na minha. Eu ia falar de um jogo antigo, né? O Atari, imagine. Não é, sei. Não é. Mas está muito tempo nesses jogos, eu não lembro mais os nomes, me ajuda aí com os nomes dos jogos aí. Mas enfim. Como? O Minecraft, isso é conhecido. Daí o pai vai lá, meu irmão, tá demais no Minecraft aí, vai fazer dinheiro, não fica nesse Minecraft não. Daí o filho fica feliz da vida, até legal, pai, tá aqui, o Minecraft para você jogar também. Não, o filho fica revoltado, o filho fica chateado. Mas os pais fazem isso por quê? As mães me ajudem, os pais me ajudem. Porque querem melhor. E a correção, aparentemente, não é boa. Porque o pastor está com um cajado ali para guiar, para cuidar, para proteger do animal. E às vezes dá uma cutucada na ovelha. Olha só o que esse texto diz. Jó, capítulo 5, verso 17 e o verso 18. Nova versão internacional. Como é feliz o homem a quem Deus, marca essa palavra, corrige. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso, pois ele me fere, mas trata do ferido. Ele machuca, mas as suas mãos também curam. Essa é a diferença, né? Da correção de Deus. Machuca, mas ao mesmo tempo que machuca, Deus cura. Quando Deus te corrigir, não é porque Deus é um Deus punitivo, é um Deus que quer te ver mal, não. É porque Deus quer o seu bem.
Imagine se minha filha, não vou dizer meu filho é muito novo, mas minha filha começasse a botar mão nas tomadas, enfiasse qualquer coisa ali, o choque que ele ia tomar. Ou qual é o pai que vê o filho botando a mão no fogo? Vai lá, filho. Pai, na mesma hora, tira a mão do fogo. E dá uma disciplina, filha, não põe mais a mão no fogo. A ovelha, ela tem que ser corrigida. E o bom pastor corrige a ovelha. Dá uma olhadinha no outro texto. Texto de Hebreu. Hebreus 12, verso 11. E aqui está a grande ilustração para aqueles que não gostam de correção. Passa aí, Renato. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Você hoje talvez não compreenda alguns sacodes da vida, mas pode ser uma boa disciplina de Deus para que você venha para o caminho correto. Como eu disse, ovelhas são teimosas. Ovelhas querem andar no próprio caminho. Mas Deus quer nos manter longe dos problemas. Por isso que Ele nos corrige. Ele está ali para corrigir porque Ele quer nos ver longe das dificuldades, longe dos problemas. Esse é o bom pastor. Por fim, o bom pastor, o que ele faz? Quando você está numa situação muito difícil, aí quando eu fiquei meditando nessa mensagem, eu pensei no sábado de madrugada, né? E aí eu tive certeza, obviamente a mão da minha sogra puxou o volante. Mas eu tive certeza da proteção de Deus. O bom pastor, ele protege. O bom pastor, ele protege. Proteção. Em um mundo tão caótico como este, em que a violência aí está em toda parte, o bom pastor, ele protege. E aí tem um texto fantástico do Salmo 23, verso 4 ao verso 6. Mesmo que eu andar por um vale de trevas e de morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me protegem. Você conhece a história de ovelhas? Ovelhas que se perderam pelo vale de trevas e de morte. Mas o pastor, ele foi correndo em busca dessas ovelhas, ou dessa ovelha, com seu cajado, para proteger a ovelha dos animais ferozes do deserto. E preparas uma mesa para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Na figura bíblica, na linguagem bíblica, quando fala que o cálice transborda, é porque quando toda visita ia na casa de alguém, nos tempos bíblicos, e aí sentava-se ali, não tinha mesa, não tinha cadeira, sentava-se ao chão, o cálice dessa pessoa era cheio toda hora. Enquanto o dono da casa estava feliz com essa pessoa, ele ia encher o cálice. Quando parava de encher o cálice, era hora de ir embora já. Mas nesse caso, o cálice transborda. O cálice fica cheio a toda hora. Porque o bom pastor, ele gosta, ele cuida da ovelha. E a recompensa final está na última parte desse texto. E habitarei, outra versão, para sempre na casa do Senhor. O bom pastor,
Ele vai te proteger. Mesmo que muitas vezes você seja rebelde, o bom pastor vai te proteger. E eu, nessa nova fase da paternidade, fico olhando para o meu filho tão indefeso. Precisa estar a todo instante junto com a mãe para poder mamar. Precisa dos cuidados dos pais. E assim somos nós. Somos ovelhas que precisamos de um pastor. O pastor, ele protege. E o último texto de Lucas 15, verso 4 ao verso 6, que diz: se algum de vocês, tendo 100 ovelhas e perde uma, por acaso não irá procurá-la? Não vai atrás dessa ovelha? Lembra-se que a gente está falando aqui na época do tempo bíblico, quando se tinham muitos pastores, muitos donos de ovelhas. Assim deixa no campo as outras 99, bem cuidadas, e vai à procura daquela ovelha perdida, até achar. Quando a encontra, fica muito contente e volta com ela nos ombros. Pensa na figura do pastor, na imagem do pastor, com a ovelha no ombro. Feliz da vida, porque uma ovelha havia se perdido. E ele vai desesperadamente em todas as partes, todos os lugares, enfrentando os perigos, custe o que custar, para encontrar a ovelha que se perdeu. Chegando à sua casa, chama os seus amigos e vizinhos e diz: olha, alegre-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Eu não sei se você se identificou com a história da ovelha. Essa ovelha é a ovelha Sheila. Já ouviu falar dessa história já, não? Lá na Austrália, alguns anos atrás, um grande rebanho. Essa ovelha, como eu disse, teimosa, uma ovelha inofensiva, que se perdia facilmente, decidiu dar uma volta. Saiu do meio do rebanho e foi dar uma voltinha lá na Austrália. Durante 6 anos, 6 anos, essa ovelha ficou perdida. Ela foi noticiada no mundo inteiro, quando alguns anos atrás, no ano de 2013, parada numa estrada, deitada porque não conseguia se levantar, por causa do peso da lã. Não conseguia mais andar. Tinha ali cerca de 30 quilos só de lã. Porque não tinha ninguém, não tinha nenhum pastor para fazer o quê? O tosqueamento, tosquear essa ovelha, limpar essa ovelha, cuidar dessa ovelha. E quando a encontraram, veja a festa. Dá uma olhadinha nesse vídeo, por favor. É o noticiário. Olha que coisa marcante. Uma ovelha que durante 6 anos, perdida, e aí está aí a bichinha, já está recuperada. Ela foi perdida durante 6 anos num lugar perigoso e foi encontrada numa estrada sem poder se mover por causa da sua lã. E aí o seu pastor, o seu dono, começou a tosquear. E ela obviamente não estava morta, mas eles puxaram ela, começaram a cuidar da ovelha. E a Sheila aí começou a ser tirada a lã, se cortada a lã, toda suja. E era tanta lã, estava suja, estava imunda. Tinha muito mato, muito vegetal dentro da própria lã dela, que foi crescendo. A condição dela estava terrível. E depois, 46 pounds, cerca de 30 quilos de lã. E aí está ela, bem cuidada, bem tratada. Pergunta que eu faço para você:
Será que nós não precisamos desse bom pastor? Será que alguém aqui não andou aí, ou não está andando aí por caminhos perigosos, não conseguindo identificar a voz do bom pastor? O bom pastor, ele guia. O bom pastor, ele provê. O bom pastor hoje está te corrigindo, está abrindo seus olhos, abrindo seu ouvido. E esse bom pastor, ele quer te proteger. Será que eu falo para alguma ovelha perdida? Você que nos assiste. E precisa reconhecer esse bom pastor. Na universidade, no mundo acadêmico, um professor de dramaturgia, muito famoso, numa sala de aula, com seus alunos, decidiu ali dramatizar um texto. Levantou-se, abriu a sua Bíblia e começou a ler o Salmo 23. Foi assim uma leitura, uma atuação perfeita. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E começou a fazer toda essa leitura que nós fizemos hoje. E as pessoas ficaram com os olhos abertos, atentos àquele professor. Quando ele terminou, os seus alunos se colocaram em pé e começaram a aplaudir. Bravo, bravo, fantástico, espetacular. O professor ficou feliz, afinal ele era um ótimo professor. Só que de repente, ele olhou para um jovem e falou: "Now it's your time." É a sua vez. O jovem assustado, porque era uma faculdade, uma universidade secular. E aquele era o único cristão naquela sala. E era um jovem tímido, um jovem assim pacato na dele. Mas o professor chamou aquele jovem. O jovem se levantou, pegou aquela Bíblia e começou a ler o Salmo 23. Só que ele foi lendo, contando da sua história pessoal. Quando ele dizia, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ele começou a lembrar daqueles momentos difíceis da vida dele, onde Deus providenciou. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ele começou a lembrar dos momentos, das estradas perigosas que ele andava na vida dele, e como o bom pastor o conduzia. Ele continuou o salmo, contando o salmo, terminou o salmo, e as pessoas não se manifestaram, todas estavam chorando. O professor olhou para o aluno, se aproximou do aluno e disse: eu realmente conheço o Salmo 23. Eu realmente conheço de frente para trás, de trás para frente. É um texto, é uma peça literária muito linda. Mas uma coisa eu não conheço: o pastor do Salmo 23. E aquele jovem conhecia o pastor do Salmo 23. Nessa Páscoa, nós podemos conhecer a história, conhecer tudo isso que está sendo passado ao redor. Mas será que nós conhecemos o pastor? O pastor da Páscoa, o Jesus da Páscoa, um Jesus que perdoa os nossos erros, perdoa os nossos pecados, um Jesus que um dia, esse bom pastor, assim como uma ovelha, ele foi também lembrado como uma ovelha que vai ao matadouro,
Isaías 53. E se entregou numa cruz por nós. Eu sou o bom pastor. O convite que eu faço a você nessa tarde é conhecer o bom pastor. É conhecer o pastor do Salmo 23. Ele quer te libertar. Ele quer cuidar da sua vida. Ele quer providenciar para você. Ele prover para você. Ele quer te guiar. Você está disposto a conhecer esse bom pastor? De verdade. Não apenas conhecer a letra. Não apenas decorar. Mas ter esse relacionamento com o bom pastor. Eu gostaria de deixar você a sós com Deus um pouco agora. Se você quiser fechar os seus olhos, você pode fechar. Se você quiser curvar a sua frente, você pode curvar. Se quiser ficar com os olhos abertos, pode ficar também. Mas que você pensasse nesse bom pastor. Pensasse na sua vida. O quanto você precisa desesperadamente ser guiado, ser orientado, ser protegido, ser amparado por esse bom pastor. Converse com ele da forma que você sabe, da forma que você entende, como se fosse conversar com um amigo. Querido bom pastor Jesus, muito obrigado por esses minutos aqui, por esses momentos aqui nessa tarde. Momentos agradáveis, muito gostoso, num lugar tão confortável como este. Nós te somos gratos pela boa música, pela boa programação, mas nós queremos ir mais além. Queremos ter um relacionamento real, um relacionamento genuíno, um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Nós queremos reconhecer, ouvir a sua voz, uma voz que nos guia durante a semana, uma voz que diz: olha, filho, esse é o caminho, ande por ele. Nós já cansamos de andar pelos nossos próprios caminhos, por nossas próprias ideias, ideologias. Queremos seguir o que a Bíblia diz, o que a tua palavra nos descreve, como o Senhor sendo o bom pastor. E nós, como ovelhas indefesas, ovelhas que são manchadas, marcadas pelas coisas ruins deste mundo. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a sermos ovelhas obedientes à sua voz. Nós entendemos que existe uma força nesse mundo que tenta nos levar para outro lado, que não é o seu caminho. Nesse momento eu oro de uma forma muito especial pelas pessoas que estão doentes fisicamente, doentes espiritualmente. Essa pessoa que nos assiste agora pelo computador, que o Senhor possa visitar, que o Senhor possa trazer o consolo do bom pastor. Esteja conosco nessa tarde. E que amanhã, ao nós relembrarmos a ressurreição de Cristo, que Ele possa ressuscitar em nossos corações e que nossas vidas sejam completamente diferentes. Eu oro, já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E você seja uma ovelha obediente, uma ovelha limpinha, uma ovelha bacana, para ouvir a voz do bom pastor. Daqui a pouquinho tem um alimento para as ovelhas lá em cima, né? Tem um negocinho bacana, não é capim, tá? É um negócio bacana. Que Deus te abençoe, Deus te guarde. Fique agora com uma boa música.